Bro. You're welcome. Uh, Let me just take a look at your homework you sent me yesterday. Hold on. Do áudio eu ainda vou fazer, que isso precisa de mais tempo. Ah, beleza, tranquilo. Imagino. Tá louco. Caralho, trabalha demais. Tá muito rico. Quem dera se fosse. Se eu ganhasse por reunião que eu participava, talvez. My God, man. Ah, depois você pode apagar lá a aula, já baixei, valeu. Boa. Thank you very Ok. much. Vamos You're lá. welcome. O Marlon tem interesse. Ah, era bem as frases de tradução que tava lá no finalzinho do livro, né? Que É, você. era as últimas. Ok. Finalzinho dos slides, ok. O Marlon tem interesse em comprar uma nova casa. Sempre que a gente fala assim, o Marlon, o Maurício é um professor legal, não sei o quê, o Luiz é um ótimo aluno. No português a gente fala esse artigo, o. No inglês Não esquece, ele preciso. nunca vai aparecer. Então, Marlon ah, tem interesse. Tem interesse é a mesma coisa que estar interessado, certo? Então to be. É, aqui a gente vai usar o verbo to be, não o verbo have. Você colocou aqui, ó. É. Interesting é interessante, tá? Cuidado que aqui interesting é interessante. Então, interessado, quando a gente fala de interessado, Hum, a gente tem uma ideiazinha aí de particípio, certo? Envolvido. Particípio, geralmente no inglês, ele aparece na forma do ed no final do verbo, né? então, Então, em vez de interesting, interested. você vai falar interested, né? A pronúncia é tid, Interested. nesse caso. Marlon is interested. Aí que vem o gerúndio. Ah, Filho da então mãe vai do no gerúndio, né? buying. Isso, exatamente, em comprar, né? Por quê? Porque é aquela situação, gerúndio depois de preposição. Lembra que depois de preposições at, in, on, a gente tem que usar gerúndio. Então, Marlon is interested in buying a new house. Ah, então eu não Marlon vou usar is o in... to, vai direto. Marlon is Isso. interested in buying a new house. Isso. Por que você não vai usar o to? Até entendo o seu raciocínio aqui, porque você pensou no infinitivo do inglês, né? Ou é comprar, no inglês é infinitivo, é to e o Uhum. verbo. Só que esse comprar, assim, depois da preposição em comprar, no português, lembra que foi na aula passada? No português ele é infinitivo, mas no inglês ele é o quê? É o filho da mãe do Gerúndio. gerúndio, né? Entendi. Marlon is interested in buying a new house. Entendi. Uhum. Você sonha em viajar para o Japão? Do you dream? Então eu não vou usar o to também aqui. Aqui do you dream about, né? Sonhar em, dream about, né? Preposição é outro negócio que é complicado também de você comparar uma Dream língua com a about. outra, porque às vezes não tem nada a ver. Dream about, sonhar em, né? Do you dream about traveling to Japan? Não tem o the, Empreendedor né? no artigo Também. de. Isso, to Japan. Deixa eu Eu só fiquei na colocar dúvida lá. se era at Japan também, porque Não, é porque para, específico. né? Quando a gente fala de viajar para, travel to. Mesma coisa do ir para, eu estou indo para o shopping. I'm going to the mall now. Beleza? Tanto o go quanto o travel, eles têm essa ideia aí de transferência. Aí vai pedir a preposição to. To. Ok. Ah, ok. Beleza. Minha mãe. Minha mãe é muito boa cozinheira. My mother. Cozinheira é cook, sem o ing, né? Porque não É que eu fiquei precisa. pensando, É. onde que eu vou colocar o gerúndio aí? Só no cooking. Ah! Não, Beleza, não, faz sentido. Então, aí que tá a diferença, ó. Ó a parada do negócio aqui. A frase que tava aqui em português te induziu a não usar o gerúndio. Por quê? Porque se a gente fosse traduzir aqui literalmente, a frase é: minha mãe é uma boa cozinheira. Aí seria: My mother is a really good cook. My mother is a really good cook. Porque aqui cozinheira é um substantivo, né? Uma profissão, digamos assim, talvez. Cook
Aí pede um artigo. Is a really good cook. Beleza. Mas, para você usar gerúndio, do jeito que você fez aqui, tá faltando só uma preposição. My mother is really good at cooking. Mas aí muda um pouco o sentido da frase original. Aí vai virar assim, ó. Minha mãe é muito boa em cozinhar. Percebe? Hum, É o mesmo efeito no final das contas, mas tem uma diferençazinha de sentido aí. Um é minha mãe é uma cozinheira muito boa. O outro, minha mãe é muito boa em cozinhar. Ok? então Até aqui, porque esse então para esse exercício, então teria que ser at cooking. at cooking. Exatamente, porque você vai precisar usar o gerúndio. É o exercício sobre gerúndio. Então, a frase não foi muito, não ajudou muito aqui. A frase original não te ajudou. Entendi. For. Eu estou acostumado a falar com as pessoas olhando no olho. I'm used to. Quase, né? Cadê o gerúndio? Looking. Ah, é mesmo. To poor people. Só que aqui não é gerúndio. Ah, esse negócio é muito chato. Ah, mesmo. Sabe por quê? Porque aqui realmente representa uma ação De em olhar. progresso. Consegue imaginar? A ação de olhar, olhando no olho, ó. Agora eu estou olhando no seu olho. Now I'm looking in your eyes. Percebe? Aqui sim, a ação de olhar, Então looking. seria no speaking, I use. Aí eu não Exatamente. ia usar o to. Speaking Ex- with. É? Exatamente, ó. I'm used to speaking. Eu estou acostumado a falar de novo. É aquele infinitivo do português, né? Falar, mas gerúndio no inglês. I'm used to Não, speaking. mas aí eu vou usar o to? Não, né? Sim, sim, porque aqui é um caso específico. Aqui você está usando Oh esse my to. God. Cuidado. Esse to não é parte de um infinitivo. Esse to que está aqui é uma preposição. Eu estou acostumado a. I'm used to. Ah, Isso é uma. faz parte da preposição used to. Isso, Use. isso. Esse to é preposição. E aí, pela regrinha do gerúndio aí, a gente usa ele depois de preposições, certo? Ah, eu sou bom em ensinar. Nossa, que modesto, que humilde. Enfim, ah, né? Esse desculpa, em ensinar, em é uma preposição. I'm good at teaching. Do mesmo jeito aqui, eu estou acostumado a Ah, falar. Esse a também é uma preposição, então é uma regrinha do gerúndio usar ele depois de preposição, ok? Eu entendi a confusão que você fez, porque to parece que você vai fazer o infinitivo, né? Que é to e o verbo. uhum. Mas aqui não é. Parece que é um erro, né? Não, mas eu posso usar to de infinitivo e o gerúndio É, junto? foi isso Não, porque mesmo. isso aqui não é um to de infinitivo, isso aqui é uma preposição. É sinistro mesmo. Ah, Então vai ficar I'm used to speaking em, with people isso. looking in E eyes. aqui você pode falar looking in their eyes, né? Olhando nos Nos olhos olhos dela. dela. Melhor ainda. Looking in their eyes, delas. Nos olhos delas. That or their. Their, T. Their, their, in their eyes. Tá certo. Ok. É, Vários eu não sou muito detalhes. bom no futebol. I'm not very good at. Aqui a gente não usou gerúndio, né? Eu só encaixei o gerúndio no não. Tentei colocar no de não sou. Ah, não, não. Nothing é Mas nada, não. é É que eu tipo. li rápido, eu li not, não, nothing é nada, então você pode falar nothing aqui. Fica tipo, eu sou nada muito bom, fica esquisito. Deixa not, É. aí você vai falar assim, ó, I'm not, sem o thing, not, N-O-T, very good at playing football, Hum, entendeu? Que aí a gente dá uma Jogando adaptadazinha. futebol. Isso, eu não sou bom em jogar futebol, que aí a gente I'm dá not uma very good. adaptada para poder usar o gerúndio. A preposição at, ele vai ser antes do playing ou no antes do football. I am not very good at
playing football ou I'm not very Isso good. aí. Ah, tá, então. At playing football. At playing Vários football. Que é detalhezinhos. em jogar. Uhum. Aquela ideia de novo, preposição seguida por gerúndio. At playing. Em jogar. Tô olhando aqui pro lado que eu tô escrevendo, tá? Ah, de boa. Pode olhar, tem essa. Não tô trabalhando, não. Não, tranquilo, relaxa. Se tiver também que fazer alguma coisa, não tem. O problema é que você tem uma hora de aula só por semana, né? Não, Então, não, tem que é, utilizar essa hora bem. eu sou enfermeira em um hospital público, então eu estou. Nossa, essa é tensa, acostumada a trabalhar por muitas horas. A nurse, não esquece do artigo na hora de falar Porque é uma de profissão. substantivos, de profissão, né? I'm a nurse in a public hospital também, em Hum. um hospital público, né? In a Ah, eu public pensei que não hospital. precisava. Ah, não precisa. So I am used to working. Não precisa desse A. Aqui não precisava do A. I'm used to work. Used Ah, to long, working long hours. É isso aí. long Trabalhar por hours. muitas horas. Working long hours. Não precisaria do A aqui. Engraçado, né? Ali precisava e não tinha. Agora aqui não é pra ter e tem. Normal. Relaxa. Eu sou péssimo com números. I'm bad with numbers. Esse Eu daqui eu também. não sei colocar, eu não consigo pôr o O gerúndio. gerúndio, deixa quieto. Isso aqui fizeram cagada nessa frase aqui. Só se fosse I am bad at using numbers. Mas aí, tipo, muda Ah, demais, né, muda também. Então, bastante. Ó, é. Geralmente as crianças não estão interessadas em comer legumes e frutas. Generally, general. double L, Y. Kids are not interested ali in. Ah, é porque você usou o gerúndio antes, Are not interested. Cuidado, né? Interessado, É, particípio. então, Interested. interested é que nem lá em cima, né? Isso, interesting é Thirst. interessante, né? É, eu confundi Interested a palavra mesmo. in eating. Aí sim você vai fazer o gerúndio. In eating, que é aquele efeito lá de preposição e gerúndio. Em comer. In eating vegetables and Vou- fruits. Eu vou tirar o to aqui, porque não é preposição NG. Então, general, kids are not interested eating vegetables and Is fruits. vegetables. Vegetables and Isso. fruits. In eating vegetables and fruits. Yes. In, tem que pôr o in antes do eating? Is interested in eating. Estão Em, porque não interessadas em é em comer. comer. Esse em é o in eating. Vários detalhes. Ah, mas é normal. Porque é uma estrutura que você não está acostumado. E outra, fazer um trabalho de tradução assim, tipo, para ficar impecável, ficar do jeito, né, exatamente o que está falando na outra língua, exigir, exige conhecimento. Muito conhecimento da língua. Não é fácil não. Generally. Só essa aqui. Mas eu acredito que depois dessa correção você já entendeu melhor a ideia do gerúndio depois de preposição, né? Em falar, em fazer, a tentar, a não sei o que. Sim, já Preposição, gerúndio, isso. ajudou E bastante. interesting, interessante. Interessado, Thirsty. interested, né? Isso. Interested. Ok. Beleza. So, part 2. Gerunds after verbs. Tem mais. Se você achou que aqui já era muita informação, se liga agora que tem Depois você mais coisa pode me aí. passar aqueles, se tiver, né, daqueles exercíciozinhos do site lá, que aqueles ali sempre são bons. Opa! Com certeza. Mando sim, gerund. Mando sim uns de gerund. Pode deixar. Ok. Beleza. Eu não consigo, né, eu naquele site pesquisar. Consegue? Oxi, consegue, pô. Consigo? Live Worksheets. Ó, vou te mandar no chat aqui o endereço. Live Eu acho que uma vez Worksheets.com. eu tentei, mas ele pedia login. Tenta abrir aí do que eu Deixa eu ver. coloquei. Liveworksheets.com.
Vê se você acha a barra de pesquisar. Achei. Deixa eu colocar alguma coisa aqui aleatória. Coloca. Ah, põe Coloquei to Jared. be aqui só pra saber. Isso. Aí, beleza, aparece as liçãozinhas, cliquei. Ah, não, dá sim, dá sim. Dá. Ah, Tem beleza. vários. Eu vou salvar esse site aqui. Beleza. Valeu. Tranquilo. Mesmo assim, eu vou escolher depois um que eu acho que seja interessante, porque às vezes você olhando assim, você não tem a Uhum. noção que eu tenho do que é o que realmente o que a gente estudou na aula, né? Ok. Às vezes você pega um que Não, é um pouco mais não, é bom aleatório, você não você tem me tanta mandar a ver. mesmo aí, eu só pesquiso a mais se eu conseguir fazer. Isso. Se você tiver tempo, se quiser dar um, né? Um plus, aquele plus a mais. Ok. She likes watching horror movies. Olha aqui, ó. Então, mesmo efeito, mesma ideia que a gente estava vendo na aula passada. Ela gosta de assistir, não assistindo, né? Então, alguns verbos. E esse caso aqui, eu falo que no inglês é mais difícil do que português. Por quê? Porque no português a gente sempre vai usar infinitivo. Um exemplo bem prático aqui para você, ó. Eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. De falar. Né? Falar infinitivo, certo? No inglês também é infinitivo. Lógico, aqui olha o contexto que a gente está falando. Está falando de situação que tem um verbo seguido do outro. Eu preciso falar com você. Preciso um verbo, falar outro verbo. Em inglês vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai usar infinitivo também. I need to talk to you. I need to talk to you. Beleza? I need to talk to you. Olha só, infinitivo. To talk. Mas aqui, ó, she likes watching, ela gosta de assistir. Não é she likes to watch. No caso do like, é uma exceção, ele pode ser usado das duas formas, tá? Só para você saber. Mas existem alguns verbos que não dá para usar de duas formas, é só o gerúndio só. Tipo, por exemplo, enjoy, mind, miss. Beleza? Nessa Uh, frase que você falou, eu preciso falar com você. Eu poderia também usar I need talking to you? não, esse aqui é o problema. Porque o verbo need pede infinitivo e não gerúndio. Mesma coisa want e vários outros verbos, tá? Existe toda uma lista ali de verbos seguidos por gerúndio, verbos seguidos por infinitivo. Eu não recomendo ficar decorando isso porque desculpa, é chato pra caramba. Aí vai virar um processo meio daquela coisa de decoreba que Uhum, começa a ficar massivo. maçante. É isso. O ideal é você, sabe, absorver conforme aparece, com o tempo, sabe? Uhum, Treinando aos poucos. Mas é isso. Por exemplo, want e need, dois verbos mais comuns, mais famosos. I want, uh, I want to drink a beer now, né? Eu quero beber uma cerveja agora. I want to drink a beer now. Eu não vou falar I want drinking. I want to drink. Por quê? Simplesmente porque o verbo want pede gerúndio. Por questão de soar, alguns verbos soam melhor com gerúndio, outros soam melhor com infinitivo. Ah, mas não podia fazer uma coisa só para tudo? Para facilitar a vida? Podia, mas não fez. Então a gente tem que, né? Não é assim. Então a gente só aceita e chora, aceita e chora. Ok, ok. she likes watching horror movies. Beleza. They enjoy dancing. Olha lá, eles curtem, né? Esse enjoy ele traduz muito Curti. bem com curtir alguma coisa. Eu curto dançar. Nossa, eu curto dançar, hein? I enjoy dancing. They enjoy dancing. They enjoy dancing. Assim. He hates watching documentaries. He hates watching documentaries. Odeio assistir documentários. Isso, ok. Beleza. She avoids eating chocolate. She avoids eating chocolate. Avoid eu já vi em algum lugar. No Avoids. gibi, eu vi no gibi. Avoid. É tipo, dá pra entender que não é não gostar, mas tem uma tradução certinha. Não, não é não gostar. Na verdade é when you try not to do something. When you Não evitate. evita, Evitate. evitar, é isso mesmo. Ela evita comer chocolate. Se Isso, she avoids. avoids eating chocolate. Yes.
Tá parecendo a Ingrid aqui. A Sério? gente é viciado em chocolate, mas ela tá Ah. tentando emagrecer, então cada vez que eu abro uma barra de chocolate aqui, ela. Ai meu Deus, sai com isso daqui. She avoids eating chocolate. Okay. I miss walking up late. Waking. Waking. I miss waking up late Oxe, on weekdays. O que foi? weekdays. Oxe, tá travando minha seta? Ué? Aqui não tá, não. Tá normal. Não? Que estranho. I miss. Miss não é saudade. É, então. Tenho saudade de ah, acordar tarde no final de semana? não faz sentido? Faz, se for isso, sim. Não, é assim. É, lógico, é Mas saudade, se a sinto gente falta, né? traduz. Isso, é isso que eu ia Seria falar, uma de exatamente. sentir Também falta, né? é Não saudade, necessariamente sentir a falta. palavra saudade, né? Mas o Porque. sentimento de Até porque falta a a algo. palavra. Exatamente, a palavra saudade não existe no inglês, né? Então a gente fala de outra forma, que é sentir falta de algo, né? Faltar algo. É isso, eu sinto falta de acordar cedo. Acordar tarde nos dias de semana. I I miss waking up late on Ah, weekdays, man. But okay, no problem. Tá vendo? Tudo verbo que tem que ser usado com. Nossa, que travado, mano. Tá vendo? o mouse pra mim tá normal. Nossa. Tá. Avoid, miss. Vixe, Maria. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar certinho aqui. Ok. Enjoy, hate, avoid, miss. Tudo verbo que se usa gerúndio depois. Friend stop the smoking last. My Meu, friend stopped smoking. meu Isso. amigo parou de fumar ano passado. Isso, ok. Doesn't smoke anymore. Não fume mais. Anymore, nunca mais. Doesn't smoke anymore. Não fuma mais, é isso que tá falando Hum. aí, né? Ó, até existe, tá? O stop to smoke, mas ele dá uma ideia diferente. Por exemplo, oh, in when I worked at a school called Minds Idiomas in São Bernardo do Campo, uh, there there was a teacher, two teachers that every break between classes they would stop working, they would stop to smoke a cigarette. Então eles paravam para fumar um cigarro. They stopped to smoke a cigarette. Então olha aqui, quando a gente usa aí com infinitivo, stop to smoke, dá a ideia de parar para Para, é. fumar, ok? Hum, Diferente a ideia. Não de parar, que parou, né? De, Isso, de é um. fumar, para fumar. Mas não é porque o verbo ele tá no presente, o outro tá no passado? Porque aqui tá no O, passado, né? o Stop exemplo it. que eu dei, É, o exemplo que eu aqui, por dei, exemplo, aqui tá no passado. Então ele não vai dar. Ah, mas se eu colocasse stop to smoking, não, aí não, não não, funciona. não. Uh, for example, vou te dar um exemplo no passado mesmo. Man, yesterday I was so tired and so stressed that I had to stop the meeting to smoke a cigarette to relax. I had to stop the meeting to smoke a cigarette. Eu tive que Para a parar reunião pra fumar um a cigarro. reunião. Uhum. Ou, e se eu não falar o time, eu falo Uhum. direto stop. I stopped to smoke. I was so tired that I stopped to smoke a cigarette. Eu parei para fumar. É É a isso. mesma ideia de parar. Beleza. I feel like eating pizza tonight. Como você traduziria isso? Eu me sinto bem quando como pizza à noite. Não. Eu gosto, é Ah, feel like. Feel é sentir, né? Like é gostar. Eu gosto de é. comer pizzas à noite. Eu tô afim. Eu tô afim. I Eu tô feel afim like. de comer. Eu tô afim de comer pizza hoje à noite. I feel like eating pizza tonight.
Man, I feel like eating some pizza tonight. I feel like eating pizza tonight. Let's do it. Ai, Let's order some pizza tonight. I feel like eating pizza. Tô afim, tô querendo, hum, tô no barato. Feel like. não dá nem pra traduzir literalmente, né? É, não. Feel like é uma expressão. Sim. Uhum. I feel like. Tô afim, ok. She finished reading this book. Sempre que for passado, o verbo, o verbo do passado eu vou manter ele no passado bonitinho. Sempre só vou alterar, colocar o gerúndio no segundo verbo. Não, mas Nunca vou ter um gerúndio num passado. não tem como, porque Não, né? gerúndio ele tem a ideia do infinitivo do português, né? O gerúndio, o verbo não está conjugado, né? Verdade. Pode estar no passado o verbo de antes, o verbo que antecede o gerúndio, mas o gerúndio em si ele não vai expressar conjugação nenhuma. Ó. Ela terminou de ler. Eu tô afim de comer. Perfeito. Meu homem Verdade. parou de fumar, Fumar. então sempre sem conjugação. Can't stand eating vegetables. Isso, vegetables. She can't stand eating Stand. vegetables. É não Ela. aguentar. Ela não Ah, aguenta, não suporta. stand. Can't stand. Stand é aguentar? Não suportar algo, não Stand. aguentar. Can't stand. Não pode, não suporta. Entendi. Eating vegetables. Ela não suporta comer vegetais. Yes. I don't mind waking up early on Saturdays. Sundays. Sundays. É, Isso. hum, eu não don't mind, eu não imagino. Eu não imagino Eu não acordando. me importo. Ah, Eu não ligo de acordar cedo de domingo. nossa, don't Eu não me mind, não importo. me importo. Isso. Hum, Olha que legal o quanto de vocabulário que a gente tá aprendendo, né? Ó, ah, stand, mind, que mais? Mais alguma coisa? A feel expressão, né? like Feel like. Yes, ok. I don't I mind don't mind waking up. Waking up waking up. early. Legal. Expressão é legal porque deve usar bastante, né, no dia a dia. Sim, I don't mind. Do you mind? Ó, imagina, sei lá, dá pra gente imaginar muito fácil, tipo, sei lá, você tá no trabalho, no escritório, aí tá muito gelado o ar-condicionado, você vira pro cara que tá perto do controle e fala, do you mind, do you mind turning the air off a little bit? Because it's getting so cold here, bro. Do you mind turning off the air a little bit? Do you mind turning off, né? Você se importa em desligar Desligar. o ar um pouco? Do you mind turning off, né? Tá vendo? Até porque, ó, do you mind to turn? Do you mind to turn? Essa junção aí do D com T não soa tão legal. Então, algumas coisas aí Demônio. são mais questões de fonética do que Uhum. uma regra em si, ok? Ok. Enjoy dancing. I miss waking up late on weekdays. She can't stand eating vegetables. She finished reading this book. Finished Finish, reading. finish. I don't mind waking up early on Sundays. Você é louco, né? Nem 6 horas e o cara tá com essa cara aí. Não, mentira, isso aí não. She, she, ela não, she avoid eating chocolate. Uhum. My friend stopped smoking last year. Ok. I feel like eating pizza tonight. Ok.
Era hate? Acho que era hate. He Hates hates watching documentaries. Ele odeia. documentaries. Era Isso. isso? Uhum. É, she. Eu não lembro agora se ela estava, se ela gosta. Acho que era like. She likes watching She likes horror, horror movies. Horror movies. horror movies. Horror movies. Ok, tem uma listinha aqui, ó. Gerund after certain verbs. Por enquanto, se você souber esses, tá ótimo. Avoid, Beleza? can't stand, don't mind, enjoy, if you like, finish, like, hate, miss, stop. Ok, Ok, mais good. energia. Ah, aliás, mais uma homework. Seria legal aqui, até para você decorar essas expressões, esses verbos novos, você tentar formular uma frase com cada uma dessas palavras aí, ó. Beleza. Tipo, completar aqui, ó, continuar, sabe? E lógico, tem que ter um sujeito aqui Sim, antes, mas usar do jeito que tá aqui, beleza? ok. Gerund after certain verbs. Beleza. Like, hate, stop. Miss, ó. Decide, need. Aqui é infinitivo, tá vendo, ó? Ó, followed by to plus verb. Followed by verb and ing. Então aqui são alguns exemplos. Followed by the two forms. Tem uns que você pode usar as duas coisas, tipo stop. Aí vai ter essa diferença de sentido que eu tinha te explicado, né? O prefer, hate e o like, eles são usados nas duas formas. Esses aqui, que nem eu tinha te dado exemplo do want e do need, Uhum. mas também tem decide e o choose por infinitivo, que é to e o verbo. E aqui, só gerúndio. Esse choice aí no começo, ele Choose. é choose, ele Isso. é escolha? Escolher, isso. Escolher. Uhum, isso. I chose to to start again. I chose to change my area last year, né? Eu escolhi mudar de área o ano passado. I chose. Chose é passado de choose, né? Perfect. Let's do some exercises. Turn the sentences into English. Ah, mas Ah, isso aqui já tava. é aquele que a gente fez e agora traduzindo de novo, né? Mas isso aqui seria. Vamos tentar fazer tipo na lata assim? Pode ser. Sem ser como homework, mas tipo tentar na lata. I don't mind. I don't mind. eh, I don't mind wake up early. Isso, mas aí o Ah, gerúndio vai no verbo, né? No wake, não no up. é, I don't mind w- waking up early. E o realmente? I realmente, I really, não, não é o don't mind já não dá, não dá. Tenta com really. I Tenta really fazer don't com isso. mind to, I really don't mind waking up early. É isso Isso, aí mesmo. ó. É getting, Getting. waking, mesma coisa. Não, mesma coisa. Ok. Na verdade é waking, porque get é levantar, né? Mas ok. Tava na cabeça, tava traduzir errado, pensando que o don't mind já era as duas É. coisas. Não, mas deu certo no final. My, my kids, pode ser? My kids hate, my kids hate eating vegetables. Ah, very good, yes. Children, kids, mesma coisa, né? Yeah. Temos que evitar muita gordura. Ah, temos é no geral, né? Eu posso falar they ou people, que já é no plural? Quando a gente fala temos em português, esse sujeito oculto. Qual sujeito tá oculto?
nós. Isso. No inglês não pode ocultar sujeito, então você tem que falar isso. Ah, tá. Então, we, acho que não precisa desse aqui, né? We avoid eating Não, mas peraí. fast food. Mas cadê o ter? Né? Ah, Temos, é nós temos, né? é verdade. We have, we have avoid. O avoid ele não é, ele é aqueles que eu não uso. We have Ah, avoid eating isso. Você quer gordura. falar muita gordura? Gordura é uma coisa que gordo. É, a lot of, a lot of fat, A lot of fat, much fat, né? muito Também. fat. A We, lot, veio a lot. we, we have to avoid eating a lot of fat. Isso. Aqui, ó, olha Ah, só que usou have curioso. to Isso, avoid. porque a gente tem o avoid depois do have. Lembra que eu falei que want é infinitivo, need infinitivo,